Todo ser humano é formado por duas partes, essência e personalidade. A essência da pessoa é o que é dele. Sua personalidade é o que não é dele, ou seja, o que não pertence a ele, porque ele adquiriu do exterior. Isso inclui todo o conhecimento adquirido por meio do ensino e de reflexões, todos os sinais e impressões externas na memória, nas palavras e nos movimentos aprendidos, os sentidos criados por imitação. Tudo isso, que não pertence de fato a ele, não é dele. Tudo isso é personalidade. Naturalmente, essa divisão em essência e personalidade não é reconhecida pela psicologia convencional. A criança pequena é o que de fato é, sem personalidade. Ela é essência, e seus desejos, gostos, preferências e aversões refletem em seu ser tal como ele é. Apenas, quando começa a chamada educação, é que a personalidade principia por se desenvolver, sendo formada em parte pelas influências intencionais de outras pessoas, e em parte pela imitação involuntária que a criança faz dessas pessoas. Nessa formação, é grande papel da resistência da criança aos que a rodeiam, bem como das tentativas de ocultar deles algo que é só seu ou real. A essência representa a verdadeira natureza, a verdade no homem, enquanto a personalidade é falsa. Porém, à medida que a personalidade se desenvolve, a essência se manifesta cada vez menos e de modo mais débil. É muito comum a essência da pessoa parar de crescer com pouca idade e não se desenvolver mais. Como resultado, não é raro encontrarmos uma pessoa crescida, até com dotes intelectuais e, segundo o sentido aceito para o termo, muito educada, com a essência de uma criança de 5 ou 6 anos. Isso significa que tudo o que vemos nessa pessoa não é dela de fato. O que é seu verdadeiro eu, ou seja, sua essência, só costuma se manifestar em seus instintos e suas emoções básicas. Apesar de haver pessoas cuja essência aumentou com a personalidade, elas representam raras exceções, sobretudo nas circunstâncias da vida urbana cultural. A essência tem muito mais chances de se desenvolver em quem vive mais perto da natureza, em condições de constante conflito e perigo. Contudo, como regra, a personalidade dessas pessoas é pouco desenvolvida. Elas têm mais do que é delas e pouco do que não é delas. Não têm educação e, por isso, não têm cultura superior. A cultura superior cria personalidade e, ao mesmo tempo, é produzida pela personalidade. Na verdade, a totalidade da vida humana, tudo o que chamamos de civilização, tudo o que chamamos de ciência, filosofia, arte e política, é criada pela personalidade das pessoas, ou seja, pelo que não lhes pertence de fato, pelo que, neles, não é deles. Quando crescida e desenvolvida de maneira plena, a essência une tudo o que é sério e real em nós. Com efeito, podemos dizer que nosso verdadeiro eu, nossa individualidade, só pode crescer com base na existência, ou seja, nossa essência crescida e madura. Mas isso depende de um trabalho pessoal, do enfraquecimento da pressão da personalidade que impede o crescimento da essência. Na pessoa educada mediana, a personalidade é ativa e a essência é passiva. Enquanto essa ordem de coisas persistir, nosso crescimento interior não poderá começar. A personalidade deve tornar-se passiva e a essência precisa tornar-se ativa. Podemos pensar que as pessoas menos cultas deveriam ter maior possibilidade de crescimento, porque a essência nelas costuma ser mais desenvolvida. Contudo, não é assim, pois sua personalidade não se formou de modo suficiente. O trabalho pessoal e o crescimento interior exigem certo desenvolvimento da personalidade, que consiste
na maior parte em material registrado resultante do trabalho dos centros. Se a pessoa tem uma personalidade pouco desenvolvida, isso significa que ela tem carência de registros, ou seja, falta de conhecimento e de informação, falta do material no qual o trabalho pessoal precisa se basear. Sem certo depósito de conhecimentos, sem certa quantidade de material que não é dela, a pessoa não pode começar seu trabalho pessoal, não pode começar a se estudar e a enfrentar seus hábitos mecânicos, simplesmente porque não irá compreender a razão de fazê-lo. Isso não significa que todos os caminhos estejam fechados para ela, mas os métodos e meios acessíveis a uma pessoa de intelecto desenvolvido não estão disponíveis para ela. Assim, a evolução é tão difícil para a pessoa culta quanto para a inculta. A pessoa culta vive longe da natureza, sob condições artificiais de vida, desenvolvendo sua personalidade à custa de sua essência. A pessoa menos culta, vivendo em condições mais naturais, desenvolve sua essência à custa de sua personalidade. No intuito de começar um trabalho pessoal e ter mais chances de sucesso, é preciso ter a sorte de possuir uma personalidade e uma essência igualmente desenvolvidas.